Fala galera do canal EGP, agora estou fazendo um vídeo completo da história de Chernobyl. Quem não assistiu a série, recomendo, é uma série muito boa. E hoje eu fiz mastigado aí, completo, questão de quase 20 minutos de vídeo, para vocês entenderem a história completa do que aconteceu. É uma história mundial, impacto mundial, foi a maior história, escala nível 7 aí de radiação. Foi a maior radiação jogada em cima da humanidade, com um acidente cruel, que perderam suas vidas justamente porque a radiação soltou lá no acidente nuclear da história, né? Para começar, uma resumida aí bem legal, vocês vão ver aí bem no vídeo, bem bacana, espero que gostem, tá bom? Hoje vai ser um jeito diferente, não vai ser no cenário, mas vai ser explicado e vai ser falado tudo o que aconteceu lá, o que chocou o país. Infelizmente, chocou muito, foi muito grave o que aconteceu. Vamos lá, galera, mergulhe nessa, pegue uma poltrona aí, sente que lá vem a história. Vamos que vamos. Tudo começou em Pripyat, uma cidade vizinha de Chernobyl, construída para os trabalhadores, localizada na Ucrânia. Pripyat foi fundada em 4 de fevereiro de 1970, com o objetivo de abrigar os trabalhadores da usina nuclear de Chernobyl. Porém, foi abandonada em 1986 após o acidente nuclear de Chernobyl, o que mudaria a história da Ucrânia. Pripyat era uma cidade pequena, localizada próxima a Chernobyl, como falado anteriormente, com aproximadamente 49.360 pessoas. É uma cidade construída apenas para ocupar os trabalhadores. É uma cidade para os trabalhadores de Chernobyl, que trabalhavam na usina. Aparentemente, você vê que Pripyat tinha tudo. Tinha parque de diversões, escolas, cursos, hospitais, tudo que uma cidade tem normal. Apesar de ser pequena, ela tinha coisa pra caramba. As esposas, filhos e até mesmo os trabalhadores moravam nessa cidade, e muita gente também visitariam lá. Não dá para acreditar que uma cidade tão linda como aquela, até pacífica, bem calma, onde os funcionários estavam trabalhando lá, se tornaria uma cidade fantasma. Vale lembrar que aquilo ali era tudo com o conservadorismo de todos os países, iriam ao máximo, por motivo de guerras, tudo era escondido, principalmente a Ucrânia e outros países lá, assim como os Estados Unidos, até hoje são assim. Até hoje esses países são conservadores, são totalmente, nunca vão falar mal deles e vão esconder muitas informações. E não foi o caso de antigamente, não é o caso de hoje também. Naquela época, a Rússia e a Ucrânia não era dividido, e sim era junto, conhecido como a URSS, traduzindo para Uniões das Repúblicas Socialísticas Soviéticas. Por motivos de guerras entre a Ucrânia, os países sempre ficavam secretos. Tudo que a URSS fazia era secreto, inclusive seus experimentos e tudo. Com medo de brigas, medo de guerras, eles decidiram desativar o reator nuclear número 4 e desativar todos os reatores, e começando com o número 4. E aí foi numa madrugada, entre 3 e 4 horas da manhã, que ocorreu o acidente, onde eles foram desligar de modo totalmente brutal e sem segurança nenhuma. Na série, o chefe da usina nuclear de Chernobyl número 4, conhecido na série como Anatoly Dyatlov, manda desligar, ignorando todos os procedimentos de segurança que estavam ali, falando: desligue imediatamente o reator, pois se haver alguma guerra nuclear ou alguma guerra entre países vizinhos, eles poderiam perder todo o país por causa desse acidente. Poderia acontecer um acidente grave e acabar destruindo todo mundo que está ali em Pripyat, ou até mesmo os países vizinhos todinho. Em uma usina nuclear, seu funcionamento é basicamente o seguinte: é como se fosse um barril fechado, e nesses barris, dentro do barril fechado, tem as barras de boros, que são os bastões. Nesses bastões também tem a água para refrigerar, que fica em volta do reator, refrigerando aquilo, porque aquece, é radioativo, aquecimento nuclear, gerando vapor, e esse vapor é para mover a usina, justamente por causa da reação nuclear que faz aquilo. E a água faz essa reação todinha. Tem canais que explicam do modo mais correto, mas a grosso modo seria isso.
A reação nuclear faz com que gere vapor aquecendo, e esse vapor pode mover as turbinas, fazendo eletricidade, gerando eletricidade para a cidade inteira. Uma usina nuclear é ótimo, pois economiza bastante tempo, dinheiro, custo-benefício, e é muito mais prático ter uma usina nuclear. O problema é que, se acontece um acidente como esse, isso pode envolver todos os países e acabar com o próprio país. É o que infelizmente aconteceu. Ao desligar o reator número 4, começando a desligar, eles cortaram a água. E aí começou a aquecer bastante. Só que eles também abaixaram um pouquinho das barras de boro com grafite, que eles mal conheciam que o grafite ia ter contato, e não podia ter contato com o urânio nem nada para não ter explosão. Juntando o grafite com a água e tudo aquele calor que estava descontrolado, subindo a temperatura a mais de 2000 graus e subindo sem parar, desesperadamente eles apertaram um botão onde vai descer todas as barras de uma vez. Só que mal imaginava que aquelas barras estavam com grafite na ponta, e esse grafite ia gerar contato com a água e com todo o resto químico, e se gerar contato ia ter uma explosão, e foi o que aconteceu. A tampa de 1000 toneladas voou para cima com tudo, ceifando a vida de 2 pessoas na hora. Mais ou menos às 3 ou às 2 da madruga, se não me engano, a tampa voou, o céu ficou com arco-íris, uma noite com arco-íris radioativo e clareando o céu. Muitas pessoas foram olhar para ver o que aconteceu, realmente chamou a atenção, com o barulho e a explosão, e até falaram: que lindo o arco-íris que está esta noite, nunca vi um arco-íris desse. Mal sabe que aquele brilho, infelizmente, é o brilho que vai ceifar a vida de milhões, de várias pessoas da cidade, inclusive pessoas até que estão em outros países, porque a radiação é tão forte que ela foi andando e circulando para todo lugar. Bombeiros foram chamados para conter o caso. Foi tratado apenas como um incêndio, um erro grave, porque na verdade é radiação, e o pessoal foram todos lá retirar isso, retirar os escombros, as águas, jogar água para poder apagar o fogo, para conter. E infelizmente, por falta de informação, todos esses bombeiros vieram a óbito em poucas horas depois. Sentiram náusea, vômito, outros sentiram queimaduras de alto grau. Claro, você muito próximo à radiação vai ter queimaduras gravíssimas, que pode levar à morte na hora. E foi o que aconteceu com todos esses bombeiros, que não foram informados direito a gravidade e o risco. Eles não poderiam nem se aproximar, na verdade eles não poderiam nem estar mais em Pripyat, e sim ir embora nesse exato momento. Mas como a informação da URS é tudo sigilo e tudo seguro, eles garantiam e mentiam, falavam que era apenas um incêndio, um simples problema. Países vizinhos, continentes europeus e outros avisaram o que está acontecendo aí, porque aqui o nível de radiação do ar está muito alto. Todos os países começaram a reclamar. E eles simplesmente falaram, os ucranianos: não foi nada não, foi só um acidentinho pequeno aqui, e não tem nada de errado acontecendo, pode ficar tranquilo que a gente vai conter. Mas não conteve nada, só piorou. E chegou a hora que a notícia foi tão grave, muita gente via na óbito e tudo, hospitais fechados, hospitais cheios de gente, não conseguindo conter. Eles espalharam a informação e a informação teve que ser vazada. Foi um acidente na usina de nuclear de Chernobyl número 4, onde nós não conseguimos conter a explosão que aconteceu na madrugada. E aí, várias pessoas de Pripyat começaram a entrar em desespero, virou uma pandemia, justamente porque não estavam mais como controlar a radiação. A radiação, vale lembrar que a radiação ela é totalmente cancerígena, não tem nenhuma coisa que possa te salvar, porque ela não tem sintomas, não tem cheiro, não tem nada, é invisível. Você está ali e de repente, do nada, você já está no chão, está passando mal, e no dia seguinte você já não tem mais vida. É devastador o efeito da radiação. O governo já sabia que não tinha como fazer nada a não ser perder mais vidas para poder tentar salvar o resto. E eles fizeram, numa tentativa desesperada, chamaram vários mineiros contratados que iam pagar bem, mas
pagamento não seria suficiente para aquelas pessoas que infelizmente virão a falecer, para realmente fazer um buraco, cavar, para tirar a água que está debaixo do solo, porque aonde tem a usina, ela tem uma comporta de água lá embaixo, e essa água justamente é para refrigerar o reator, essas coisas, né? E eles teriam que cavar dentro daquele reator com roupas de chumbo para não passar mal e não vir a óbito, porque é claro que isso é impossível acontecer. Todos que estavam ali, infelizmente, vieram a óbito, faleceram no dia seguinte, justamente porque a radiação é muito alta. Tem pessoas que não conseguiram ficar, na verdade, nem 20 minutos lá e já assim, apresentou sintomas e já faleceu e ficou ali dentro mesmo. Hoje em dia você vê como tá, né? O local está totalmente devastado, infelizmente, tudo acabado. Você vê como tá em cima aí, como tá em cima da cidade, por cima, por baixo, cheio de matos, um monte de máscaras jogadas. É impressionante, é horrível, é devastador o que Chernobyl passou. Se aqueles mineiros não tivessem arriscado, sacrificado praticamente as suas próprias vidas para salvar as pessoas, com certeza Pripyat ia ter uma explosão ainda maior, porque se tivesse entrar em contato toda aquela química que estava derretendo junto com a radiação e urânio, tudo misturado na usina nuclear, e tivesse em contato com essa água, ia contaminar a água todinha de Pripyat e até de outros países que pegam essa água. E aí sim, ia ser um caso de uma extinção para todos que vivem ali na URSS e países até vizinhos. Fora a explosão que ia acontecer 2 vezes maior, podendo varrer a Europa inteira do mapa. Para evitar o pior, eles conseguiram fazer isso. Só que infelizmente, em memória, todos aqueles ali até hoje, tem estátuas deles na cidade que fizeram com os nomes de todos eles que deram as suas vidas para poder evitar o pior. O erro mais grave ainda está por vir. Foi quando demoraram quase uma semana, quase 7 dias, para evacuar toda a população, porque quem estava na cidade estava sendo bombardeado por uma radiação muito forte, e na verdade as pessoas não podiam ficar nem ali nem 2 horas, e o pior, ficaram quase 7 dias. Então muitas pessoas faleceram, mesmo sendo evacuado. Não resistiram no hospital os ferimentos. E aqueles que resistiram desenvolveram câncer e outras doenças e problemas de genética. Outros se tornaram estéreis, não puderam ter filhos. Outros ficaram com queimaduras permanentes e fora a doença do câncer. E outros que faleceram, a maioria faleceram até antes de completar as suas vidas finais, porque a radiação não deixou, atrapalhou. Uma curiosidade muito importante e muito interessante que todos perguntam é sobre o pé de elefante. O pé de elefante não é nada mais, nada menos do que um monte de resíduos radioativos com lixo, concreto, areia que eles tentaram jogar e se juntaram e derreteram com os detritos lá dentro de Chernobyl, da usina, e formando mais ou menos uma massa de 1,5 toneladas. O pior é que aquilo ali cai 100 gramas a cada 1 ano. Então aquilo ali vai demorar mais de 1000 anos para sair daqui, para se deteriorar, porque ele se desintegra e ele evapora a cada 1 ano. A cada 1 ano ele cai 100 gramas. Imagina, 1 tonelada. É mais de 1000 anos aquilo ali parado. Construíram um sarcófago para cobrir toda a usina de Chernobyl. Hoje dá para visitar lá, só que você pode ficar no local apenas 1 hora, ou dependendo até menos, depende do local. Claro, você tem que pagar, vai ter alguém para te inspecionar e vai ter um instrutor que vai estar com você o tempo todo para você não correr risco de vida. E você vai ter que ter um medidor para você ficar em determinados lugares, porque tem lugar lá que você nem pode e nem deve ficar, porque senão você pode correr risco de ter sérios problemas de saúde devido à radiação. Então sim, galera, tem gente que paga caro, eu não sei quantos dólares é, mas é bastante, para correr o risco num país onde, lá na Ucrânia, onde foi massacrado pela radiação. E é muito arriscado. Eu não iria.
Eu já vejo as fotos aqui, igual vocês estão vendo agora, nas fotos, como ficou o local. Tem drones que sobrevoam lá e tem animais também que estão vivos até hoje pela radiação. Outros com sequelas, outros não, porque o corpo do animal é diferente que o nosso corpo. O nosso corpo não aguenta a radiação. Os animais aguentam um pouco mais do que a gente. Então por isso tem cachorro, tem bastante bicho lá. Embora morreu bastante porque tinha que ser sacrificado para não espalhar para nós humanos. E outros também devido à radiação que acabou com a vida deles. Mudaram o seu percurso aí. O nosso país, o nosso Brasilzão, tem uma usina nuclear aqui em Angra dos Reis, lá no Rio de Janeiro. É claro, uma usina nuclear que eu falei, ela é muito boa, é muito importante para a vida humana. Ela economiza muito, ela é nuclear e ela é muito mais fácil de produzir energia, de um modo que você não precisa usar água nem nada, apenas o básico. Um pouco de água e não aquela usina hidrelétrica. Ela é muito mais prática, muito mais rápido, sua manutenção é mais fácil. Porém, tem que tomar muito cuidado com o procedimento de segurança. Infelizmente, naquela época, a segurança não era tão forte, a tecnologia não era tão evoluída, era muito escasso as coisas. Então, por isso, ocorreu desse acidente. Poderia acontecer em qualquer outro país, só que infelizmente a Rússia aconteceu com ela, com a Ucrânia, por não ter devido cuidado. E a Ucrânia pagou caro, não só ela, como todos os outros países da Europa. E é claro, eu espero que esse acidente que aconteceu, já que aconteceu, né, sirva de exemplo para todos os outros países que trabalham com isso, inclusive até o Brasil, que a segurança é sempre em primeiro lugar. É como um avião. Se não tiver segurança, todos pagam um pato. Nós estamos no mesmo barco, estamos no mesmo lugar e utilizamos as mesmas tecnologias. Evoluiu mais, só que a tecnologia e o modo de você trabalhar com as usinas são as mesmas. Você voa com o avião, mas se ele cair é porque você falhou. Você tem uma usina nuclear e se ela explodir é porque você também falhou. Por mais que a tecnologia evolua, eu acho que o ser humano tem que evoluir completo na segurança sempre, andar lado a lado, porque segurança não evolui com a tecnologia e tecnologia não trabalha sem segurança. Se tem tecnologia, tem que ter segurança. É isso aí, galera. Se inscreve no canal. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi grave, foi triste, tem um filme completo falando disso, se não me engano, resumido em 3 capítulos, que conta muito bem a história que infelizmente aconteceu em cima da humanidade. É isso aí, galera, se inscreve no canal, curtam e não se esqueça, assine as notificações para ficar sempre por dentro do que rola aí no canal. Valeu, falou, fui!